Irmãos, amigos queridos, bom dia. 5 minutos, a nossa mensagem diária da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, para todos que se interessam pela doutrina espírita. Na lei de adoração, um dos temas de que trata o Livro dos Espíritos, na questão 662 e na questão 661, encontramos perguntas sobre a prece e sobre o perdão. Na 661, Kardec pergunta aos espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E na questão 662, Kardec pergunta: é possível orar utilmente pelos outros? Resposta: o espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseja fazer. E aí Kardec comenta: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, a força da prece, por nós e pelos outros, é proporcional à sinceridade daquilo que vai no nosso coração. E quando, pela prece, nós pedimos perdão ao Pai pelas nossas faltas, como dizemos quando oramos o Pai Nosso: perdoai, assim como perdoamos os nossos ofensores, temos que entender que perdoar aqueles que nos são caros, aqueles que são os nossos amigos, isso é muito fácil, porque gostamos deles, não queremos perder esse vínculo que temos com eles. Agora, perdoar aqueles que podemos considerar nossos adversários, aqueles mais antipáticos ao nosso coração, aí é mais difícil. Mas é um exercício que nós precisamos fazer, porque antes de pedir ao Pai que nos perdoe, se nós mesmos não perdoamos os que nos ofenderam, como vamos ter esse coração limpo que é necessário para que a nossa prece tenha realmente aquela força de alcançar o que estamos pedindo? Então, no Evangelho, mais uma vez, no item 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, há uma comunicação no item 15 que fala sobre o perdão dos inimigos. Lá no final desse item, há esta passagem que diz assim: há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmos que ele só tem o que merece. Quantos também dizem eu perdoo e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero revê-lo mais em minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece.
lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Quem assina esta mensagem é Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando Paulo fala esquece o passado, isso quer dizer que nós não vamos ficar remoendo aquilo que nos aconteceu em função de uma ação de alguém contra nós. Nós não vamos ficar revidando, planejando uma vingança. Nós vamos, como se diz, pôr uma pedra em cima. Excluir esse fato da nossa memória é muito difícil, está lá arquivado. Então, esquecer significa não ficar ali remoendo, não ficar cutucando, não ficar abrindo a ferida e não desejando o mal para aquele que nos ofendeu. Esse é o verdadeiro perdão. O perdão que o Pai nos oferece ininterruptamente. E que nós, se quisermos ter o coração limpo para podermos pedir ao Pai que nos perdoe e que a nossa ação na prece pelos outros seja eficaz, é esse o perdão que nós precisamos praticar e entender e ensinar. É esse o recado dos 5 minutos de hoje, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Que vocês tenham um ótimo dia. Amanhã estarei aqui novamente com mais um tema para a nossa conversa. Até amanhã.